Querida amiga, querido amigo, continuando então o estudo do livro Em Torno do Mestre, esse conjunto de textos, verdadeiras pérolas produzidas pela inspiração e pela condição de avanço espiritual que Vinícius tinha quando as escreveu, vamos seguindo bebendo no Evangelho, na doutrina espírita, e em todo aquele recurso que desce do alto em nossa direção, favorecendo a nossa compreensão nas verdades maiores da vida, do universo, do nosso eu interior. É verdade que temos visto até aqui algumas reflexões que, desdobradas pelos conceitos, pelas ideias, pelas orientações que os Espíritos trazem, temos visto que há muito recurso a nosso favor. Verdadeiro manancial que nos ajuda a desenvolver as nossas potências, justamente aquilo que Vinícius considerava como o conceito de educação, o desenvolvimento de nossas potências espirituais, e por isso mesmo buscarmos trilhar o caminho da virtude, das virtudes, e nos aproximarmos cada vez mais daquilo que está descrito no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Não só o homem de bem, como também os bons espíritas. Fazendo talvez um retrospecto em relação à nossa vida atual, vamos voltando à nossa infância, à nossa adolescência e à nossa própria juventude, e vamos relembrando nossos contatos com a doutrina espírita, aqueles que nasceram em lar espírita, aqueles que encontraram depois, em algum momento de sua jornada atual, a doutrina, e talvez seja fundamental a gente lembrar sempre do porquê nós nos interessamos por ela. Mesmo uma pessoa tendo nascido no lar espírita, em algum momento ela viu as obras, viu as explicações, as elucidações de um ângulo diferente. Cada ser sabe disso e recorda muito bem, ao buscar no seu passado próximo, algum momento que lhe chamou a atenção e reconheceu que ali estava um quê de diferente, algo de luminoso, que lhe envolvia e fazia com que lhe meditasse a respeito das coisas maiores do universo. E daí para frente, realmente é incomum que a pessoa abandone essa trilha. Pode ser que mais tarde ou mais cedo a gente nem tanto esteja afinizado com os postulados e por isso deixe um pouquinho de lado, não considere como prioridade. Mas vamos saber sim que sempre estiveram ali tanto os nossos bons amigos do plano espiritual, como também todo esse recurso, esse ferramental farto em nosso próprio benefício. E isso nós não podemos jamais negar, não podemos esquecer. Eis que então só pode surgir do nosso coração a gratidão. A gratidão a todos esses trabalhadores que passaram pela terra, antes do Cristo, mas sendo enviados por Ele, junto com Ele, em qualquer lugar que fosse, mas seguindo o caminho da difusão da Boa Nova, e depois, ao longo dos últimos milênios, permanecendo fiéis, não deixando a mensagem ser distorcida ou ser desviada, sendo verdadeiros luzeiros em momentos trevosos, como um Francisco de Assis na Úmbria, como vários outros que, nos mais variados cantos da terra, passaram deixando rastros imortais, inesquecíveis e, por isso, verdadeiramente meritórios de estudo, de reflexão, de aprofundamento. É claro que, ressalvadas as devidas proporções, vamos ver também isso seguir até hoje, por exemplo, nos pioneiros da doutrina, naqueles que preservaram a mensagem na fidelidade, na clareza, na simplicidade. E Vinícius foi um desses.
que fez questão de, na simplicidade e na pureza do Evangelho, trazer aquele alimento nutritivo, porém de fácil digestão. Nada de complexidades, além daquilo que a ideia favorece, nada de devaneios, para que a gente não se descuide da ação. E sempre, sempre o foco e a elevação do fator espiritual. Por isso, talvez, o capítulo que vamos meditar hoje, nos estudos, se chame A Supremacia do Espírito. O Espírito, ele sempre prepondera, ele sempre prevalece, ele sempre tem prioridade em relação à matéria. A gente recorda de Lavoisier, quando dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Para além da matéria, que sofre incessantes transformações pela agregação das moléculas, vamos ver que o espírito ele se transforma, e nesse transformar-se, vamos ver a evolução acontecendo, o progresso agindo. E sempre ele, senhor de si, às vezes distraído, descuidado, renegado, destruído até parcialmente por devaneios que entrou na culpa, no remorso e por isso estacionou. Mas sempre, quando ele toma de volta as rédeas de sua força de vontade e reconhece que é senhor de seu destino, ele novamente está ali. Espírito, supremo detentor do corpo que momentaneamente lhe envolve, lhe dá a abençoada chance da reencarnação, os contatos com os laços afetivos do passado, aqueles que nos afetam positivamente ou negativamente, e nós também, por outro lado. Então vamos encontrando afetos e desafetos, e nesse círculo de relações sociais vamos vendo ainda lances do passado e sementes para o futuro. Mas sempre por trás dos bastidores, por trás das ações, das decisões, está ali o Espírito. Então o Espírito, ele possui essa supremacia porque ele age. Há o verbo, há a ação, há o movimento que faz dele o responsável por tudo aquilo que acontece. Quem trabalha de fato? Será que é o corpo? E o espírito é só um fruto da mente? Uma consequência de sinapses? De conexões neuronais? A mente será somente um software do qual o cérebro é um hardware? Não seria por demais simplista ideias deste quilate? Quando, por exemplo, temos todo um cabedal de provas no campo da área da mediunidade, não só no presente como no passado, e que informações assim tão rasas não conseguiriam explicar talvez mais do que 1% de tudo quanto a comunicação entre as duas dimensões tem capacidade de produzir? Talvez aqui a gente veja que a ideia de Vinícius com o texto, que vem na forma de um capítulo curto, sim, mas nem por isso ele é superficial, pelo contrário, no seu poder de síntese, na sua clareza e na sua simplicidade, ele nos lega frases muito profundas, verdadeiras frases, efeito, que fazem com que a gente tenha a capacidade de, nessa síntese, realizar análises através de conexões doutrinárias e evangélicas. Mas sempre com o foco aqui de desfazer a visão materialista do trabalho, já que nós falamos da supremacia do espírito enquanto aquele que age, que movimenta, que tem ali por trás de si o poder de ação. E com isso, como a gente vai vendo que o corpo é ferramenta, é instrumento, estaria neste quesito, é o espírito que deve vir para o centro da discussão, no sentido de meditação, de reflexão, de verificação.
é o espírito que vai entrar na centralidade do agir humano. Tudo quanto o homem é chamado a fazer, há de ser feito com a inteligência. Isso é Vinícius quem vai nos mostrar dali a pouco, mas já para nós reconhecermos que palavras que ele vai utilizar em conexões umas com as outras para que a gente chegue ao entendimento claro do que ele quer passar para nós aqui, é que corpo, espírito e inteligência são conceitos que cada vez merecem de nós uma percepção mais delongada, maior profundidade, um carinho até com atenção. E recordemos que muitas dessas crônicas foram escritas praticamente há 100 anos passados. Mas, recordando hoje que estamos num contexto social e mundial de grande automatismo, de rapidez no surgimento das tecnologias e o próprio advento da inteligência artificial, parece que Vinícius deixou palavras imortais, porque continuam sendo atuais, continuam sendo extremamente pertinentes para o momento que a criatura encarnada tem condição de encontrar neste planeta. E de tudo isso é como se ele fizesse uma caminhada para que desses frutos meditativos surgissem em nós luzes no caminho da consciência, do ser consciente, o homem consciente de si mesmo, que despertou a dignidade e consegue então separar o valor de cada coisa, dar as devidas proporções e por isso dominar-se e dominar tudo aquilo que tem ao seu alcance, para que tudo seja então recurso para seu progresso e progresso da coletividade da qual ele está inserido, progresso da comunidade, que é para nós de profundo interesse, é um interesse genuíno no sentido de até dever, no campo do dever. Vamos por aí verificando nossas deficiências, nossas potencialidades, e é interessante como depois ele vai arrematar esse texto, porque vendo ali espírito fazendo a contradita com o corpo, ali o símbolo da matéria, mais ligado à questão, é claro, do agir, também entremeada pela ideia de inteligência, o seu final vai chegar no campo do sentimento. Mas vamos ver. Ele começa dizendo assim: pretende-se dividir o trabalho em duas categorias distintas, o trabalho intelectual e o trabalho manual. E isso que era comum no tempo dele continua para nós sendo comum até hoje. É fácil dividir os trabalhadores àqueles que vivem da força de seus braços e aquele que vive da sua energia intelectual. Por aí nós vamos relembrando, passando na memória ilustrações daqueles que no suor do seu dia a dia, muitas vezes de sol a sol, levam um dinheiro para casa, nem sempre o necessário, nem sempre o adequado para a manutenção da família. Outros tantos, muitos de nós, que não conhecemos essa realidade, passamos talvez fechados em ambientes com ar-condicionado ligado, com um conforto bem além do que nós talvez até precisássemos para produzir o ideal, produzir o necessário, produzir o básico. Mas dali também vem o recurso, o pão de nosso dia, da nossa mesa, porque foi ali que nós produzimos conforme o nosso intelecto, o nosso entendimento, derivado dos estudos que produzimos em graduações, em mestrados, doutorados, enfim, também é fruto merecido daquilo que nós geramos através do que aprendemos e o que fizemos desse aprendizado. Mas a questão é que os espíritos, desde a codificação, apresentam para nós, como uma das leis morais, a lei do trabalho. E aí, aqui entra o momento em que Vinícius vai mostrar para nós que existe uma falácia. É falso o fato de dizer que existe uma divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual.
Por mais rude ou mecânico que seja o trabalho, ele sempre vai necessitar, ele sempre vai depender do intelecto, da inteligência. Não dá para dizer que um é desprovido da mente e o outro é somente mente, que quase não necessita do corpo. Não, não é assim que funcionam as coisas. Diz-se intelectuais dos homens cuja atividade se exerce no recinto de uma sala. São as chamadas profissões liberais. Então, lembraríamos de todos aqueles que o seu campo de trabalho é o escritório, com uma mesa, com uma cadeira e hoje, nos nossos tempos, com um computador, uma câmera, um microfone e a internet, conseguem ali produzir contatos com o outro lado do planeta e ali no seu expediente produzem, para além das distâncias físicas, num átimo de tempo, resoluções, decisões que noutras décadas seriam impossíveis de sequer serem imaginadas. No tempo em que uma carta gastava 3 meses e a ansiedade, então, do destinatário poderia ser calculada em meses, em que aquela carta ia passar por um navio, por um avião e chegar no outro continente, hoje nós já vemos aí um desregramento em que a ansiedade de meses na resposta de quem se aguarda passou talvez a ser de segundos nas redes sociais, principalmente essas de conversas, em que se o sinalzinho não ficar azul, a angústia já surge e a preocupação aparece. Será fruto da aceleração do nosso tempo? Será que alguma coisa não está aí, talvez nos incomodando e nos clamando a uma reflexão ao fato de que nós talvez não consigamos ainda dominar adequadamente? Mais paciência, mais tolerância. A alma nunca podemos esquecer. A alma precisa de tempo. Mas olhe só, neste ponto aqui que nós já estamos percebendo que Vinícius começa apresentando que segundo o social, segundo o senso comum, existe uma divisão de trabalhos entre o manual e o intelectual, coisa que depois ele vai refutar por mostrar para nós que não procede. Nós recordamos de uma passagem que está na Revista Espírita de 1862, no mês de outubro, chamado O Espiritismo e o Espírito Maligno, que é uma dissertação recebida no grupo de Saint-James. O médium era o médium Sr. C, não ficou identificado aqui o nome completo. Mas vejam que aqui o Espírito vai dizer do seguinte modo: de todos os trabalhos a que se entrega a humanidade, os preferíveis são os que mais aproximam a criatura de seu Criador, que a põem diariamente e a cada instante em condições de admirar a obra divina que saiu e sai incessantemente de suas mãos onipotentes. Então olha que conexão bela, que reflexão profunda que as palavras de Vinícius nos levam a ver que não o manual, não o intelectual, não estagnar nesse nível de quem vence o outro, mas sim reconhecer que de todos os trabalhos a quem se entrega a humanidade, os preferíveis são os que mais aproximam a criatura de seu Criador. E aí, a pessoa pode estar lá no meio da lavoura, que cooperando com os climas de chuva, de sol, de frio, de calor, tendo a paciência que o agricultor necessita perante a terra, a semente brota, germina, vem o recurso, o defensivo, e ali vai acompanhando até o momento da safra. Ele está cocriando com Deus. Ele está fazendo o serviço que lhe compete para que a comida chegue à mesa da população. Mas aquele que também trabalha no campo das finanças, trabalha no campo liberal, como o Vinícius apresentou, advoga, é contador, faz inúmeras profissões que hoje talvez não recordemos sequer uma porcentagem pequena na nossa memória. Aí também cabe a reflexão. A minha profissão
será que ela me aproxima do Criador? E a gente vai talvez ter a grata surpresa de que, ainda que talvez eu esteja insatisfeito com o trabalho em que eu laboro, ali a divindade reservou, naquele espaço, talvez, uma oportunidade para que eu reconheça que nele eu consigo colaborar com Deus. É claro que essa colaboração nem sempre vai nos trazer satisfação. Pela nossa falta de entendimento, pelas nossas limitações em vez de um ângulo maior, o contexto em que nós estamos inseridos, e talvez até porque nunca tenhamos feito uma meditação deste tipo sobre o nosso campo profissional. Será que eu já parei para perceber que o meu trabalho é dos preferíveis porque ele me aproxima enquanto criatura do nosso Criador? Qual é a resposta? E cada um de nós vamos então reparando e analisando e talvez já começando a agradecer, ou então pensando no que está na nossa capacidade de modificar. É estímulo, é agradecimento, é reflexão. Mas continua o Espírito, que apoiem diariamente e a cada instante em condições, como nós dissemos, de admirar a obra divina, que saiu e sai incessantemente de suas mãos onipotentes. Numa época em que a sociedade é movida por um caráter de desempenho, uma produção cada vez mais excessiva, que facilmente esgota a criatura, a estafa mental, o cansaço espiritual até, em que muita cobrança e a autocobrança faz com que tenhamos cada vez mais um nível altíssimo de desempenho, e por esses desempenhos é que muitas vezes somos medidos numa disputa consigo mesmo e numa disputa com os demais que nunca cessa, só aumenta. E por isso uma aceleração que vai gerando vários transtornos, adoecimentos coletivos e individuais. Aqui está então o retrato para vermos que o nosso produzir, o nosso trabalho, ele precisa ter condições para que a gente admire a obra divina naquilo de movimento que a gente faz. Naquela ação que nós estamos ali, talvez repetidamente, diariamente, produzindo. É dever do homem, continua o benfeitor, prosternar-se e adorar continuamente aquele que lhe deu os meios de se melhorar como espírito. Melhorar continuamente, melhorar permanentemente. Educação do espírito, para nós, é sinônimo de espiritismo. Essa educação que faz com que a gente se renove moralmente a todo momento, sempre sem cessar, buscando dominar a mente e reconhecendo nas forças da alma uma excelência que não está num futuro invisível e improvável, mas cada vez mais próximos de nós a partir do momento que eu reconheço que há muita coisa que eu posso fazer a meu favor e está ao meu alcance, desde que eu admita que o momento é agora e pare de procrastinar. Se há profissões que quase exclusivamente intelectuais dão ao homem os meios de elevar o nível da inteligência, um grande perigo se acha ao lado dessa vantagem. Prova a história de todos os tempos o que é tal perigo e quantos males pode engendrar. Sois dotados de uma inteligência superior. Para que a gente começar a reconhecer que logo, logo Vinícius vai tocar no fato de que quando ele diz inteligência, ele vai além do intelecto. Não fica no intelectualismo para que a criatura não se envaideça e não se enche, porque o caminho disso vai ser fatal. É o orgulho, o egoísmo, a arrogância, o melindre, todos os derivados de um procedimento em que falsamente o indivíduo se reconhece superior aos demais. Nunca seria demais repetir nem se cansar de dizer: o orgulho é o mais encarniçado inimigo do gênero humano. Tivesseis 1000 bocas
e todas deveriam repeti-lo incessantemente. É um trechinho do que está então nessa dissertação da Revista Espírita em 1862, para que, seguindo com Vinícius, a gente vá entendendo melhor o que ele quer dizer. Aqueles, por exemplo, ele continua, que labutam em serviços que demandam o concurso dos músculos, nas fábricas, nas oficinas ou no campo, denominam-se operários e jornaleiros. Mas aqui são expressões da época dele, em que eram profissões populares, bem conhecidas. Com os tempos avançados, vamos hoje perceber que muitos até deixaram de ser as comuns, como no caso o jornaleiro. É praticamente quase obsoleto a venda de jornais como era no tempo dele. A notícia hoje corre por outros meios. É a mídia virtual ali chegando instantânea no nosso celular, no nosso telefone, no nosso computador. Mas nem por isso a máquina substituiu a todos os seres humanos. Muito ser ainda continua fazendo o processo repetitivo, maquinal, automático e assim fazendo de sua vida aquela labuta diária. Aqui neste ponto a gente busca conexão com um livro que consideramos oportuno e interessante, que é uma psicografia de Divaldo Pereira Franco e foi ditado pelo querido professor Carlos Torres Pastorino. Em Impermanência e Imortalidade, que é o nome da obra, no capítulo 6, chamado Inconsciência de Si Mesmo, o professor vai dizer assim: cada vez mais torna-se urgente a descoberta de quem se é. Quais são as suas possibilidades de iluminação e os melhores caminhos a seguir na tentativa do autoencontro? Enquanto esses valores profundos do espírito não forem adquiridos ou pelo menos identificados, permanecerá uma significativa insegurança interior, geradora de ansiedade e expectativa, de busca do insignificante e transitório, e de frustração e de mal-estar. Trouxemos essa passagem porque reconhecemos que muitas vezes o mal-estar, o insignificante, o transitório, a frustração, são vocábulos que estão ligados diretamente ao tempo do dia que nós dedicamos às nossas carreiras profissionais. Por isso, muitas vezes, o indivíduo vai separando tempos em sua vida, o tempo para a religião, o tempo para a profissão, o tempo para a família, enquanto o correto deveria ser produzir um caminho de integração. E assim, vendo em todas as áreas da sua jornada evolutiva a presença divina, a oportunidade de aperfeiçoamento espiritual e a própria reflexão se ele está no caminho certo ou ele deve produzir mudanças que façam com que ele esteja mais afim com o propósito da atual encarnação e descubra o sentido da sua existência. Fugindo, então, muitas vezes, do tédio que a profissão produz na pessoa, do clima de mau humor que surge como consequência de um ambiente difícil e talvez não necessariamente obrigatório de ser compartilhado. Também o descobrir da felicidade naquilo que se produz e então se sentir como um ser útil na face da Terra. Produtor de diferencial que lhe faça um ser, não aquele que salva a todos, não é um complexo de salvador, mas que se sinta digno e valorizado naquilo que tem condição de se sentir, pois que isso é direito de toda criatura. A dignidade é algo inegociável e indiscutível. Mas vai seguindo ele. Em rigor, essa classificação não corresponde à realidade. É como dissemos. Aqui agora ele vai apontar para nós o espírito como fonte do agir humano, que não existe essa separação. Em geral, o ser humano, quando ele separa, ele rotula. E quando nós rotulamos, nós estamos definindo numa definição que diminui muito, diminui demais. Quantas vezes uma pessoa é lembrada pela profissão que ela executa?
é o doutor A, é o doutor B, é a doutora A, é o professor X. Mas, para além da doutora, do doutor, do professor, do engenheiro, enfim, das inúmeras profissões, nós temos ali um Filho de Deus, um herdeiro da luz, um co-herdeiro com o Cristo, um Espírito se desenvolvendo, que é Pai, que tem a tarefa da maternidade, que é Filho, obviamente, mas também com dores íntimas, com renúncias sendo realizadas, com sonhos a serem conquistados, com bloqueios, com desafios, com distrações, mas com grandes potências que estão somente aguardando o tempo certo para serem iluminadas e aí germinarem. Quem age é invariavelmente o intelecto ou inteligência, seja qual for o ramo da atividade que o homem exerça. Jesus, o Mestre Divino. Jesus era carpinteiro. Na verdade, se nós formos olhar nas raízes do grego, da palavra, nós vamos ver que ele era um tecton. Isso especialmente no versículo 55 do capítulo 13 de Mateus e também no versículo 3 do capítulo 6 do Evangelho de Marcos, em que encontramos mais ou menos assim: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? O Evangelho mostra que Jesus era um tecton, quer dizer, seria um carpinteiro, mas pelos especialistas nós poderíamos dizer que é um termo que designa mais um carpinteiro de obras do que um artesão de madeira. Seria quase que um pedreiro, mas trabalhando ali na madeira, trabalhando em trabalhos que vão para além da carpintaria. Embora ele pudesse talvez realizar ambas as tarefas. Isso talvez explique porque ele considerava outros âmbitos de trabalho que não só a carpintaria, a marcenaria. Quantas vezes o mestre falando da área agrícola, das figueiras, dos vinhedos, ensinando no pão e no peixe, inúmeras reflexões, no mar que dava a pescaria farta, ou muitas vezes faltava a comida na rede. E ele vendo em todos os ângulos da natureza e do que a natureza produzia conforme o homem lhe estimulava, lhe fecundava, inúmeros pontos de meditação a partir do trabalho. É Jesus que mostra para nós essa união perfeita entre espírito e ação manual. Os músculos, diz Vinícius, são para o homem o que a ferramenta é para o operário. Os músculos são para o homem o que a ferramenta é para o operário. Vamos recordar, nesta altura, o conceito de trabalho segundo os benfeitores espirituais. Allan Kardec, no capítulo 3 da terceira parte do Livro dos Espíritos, trabalhando a lei do trabalho, no subtema Necessidade do Trabalho, questão 675, pergunta: por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? Vejam, vai no cerne daquilo que nós estamos meditando. E os Espíritos dizem: não, o Espírito trabalha assim como o corpo. E aí fica aquela frase inesquecível: toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Os Espíritos conceituam o trabalho como toda ocupação útil. Estudar, então, é um trabalho. É uma ocupação absurdamente útil. A reflexão, a autoaprendizagem, o autodesenvolvimento. Ninguém diria que a trolha, o prumo, o nível constroem casas. Não, por trás deles é preciso o pedreiro. Para o Espiritismo, a inteligência humana não se restringe ao raciocínio, mas apresenta muitos outros aspectos, evidenciados com o auxílio dos órgãos corporais. É neste ponto que a gente vai falar a respeito dos órgãos como essas ferramentas que o espírito detém no seu corpo.
É a questão 369, 369 do Livro dos Espíritos. Os órgãos, dizem eles, são os instrumentos de manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos. Daí nós considerarmos a questão da aprendizagem na infância, todo o aparato pedagógico, o desenvolvimento deste ser, as abordagens a serem trabalhadas com os jovens, depois a questão da andragogia com o ser adulto, em que muitos conceitos agora precisam ser retrabalhados, porque vêm de crenças geralmente diferentes do que o raciocínio espírita nos convoca a desenvolver, nos convida a produzir e a viver. E aqui a gente vê que há um caminhar no desenvolvimento, no grau de perfeição desses mesmos órgãos, como a excelência de um trabalho está subordinada à qualidade da ferramenta. Por isso eu não posso exigir da criança o entendimento que a gente vai encontrar numa mente adulta. Mas o contrário talvez seja até mais oportuno. Nós não podemos deixar a mente adulta do homem, da mulher, num subnível, num caráter preguiçoso, das facilidades muitas vezes que o mundo virtual nos oferece, uma preguiça de pensar, a falta do pensamento crítico, do raciocínio lógico, da interpretação clara, na facilidade em transmitir essas ideias que com um pouquinho mais de estudo, de leitura raciocinada, porque ler muitas vezes não é o mesmo que entender, mas partir da premissa de que se nós buscamos ideias novas nos livros, com os espíritos, nas instruções, ali talvez esteja a chama que começa a iluminar um campo novo na minha mente que até então estava deixada em segundo plano. Não há trabalho, por mais modesto, que não reclame a ação do intelecto. É ocupação útil, como nós falamos agora há pouco, questão 675. Vai mostrando Vinícius para nós que é preciso então, se por trás de tudo está na supremacia do espírito uma inteligência, é preciso que essa inteligência então seja consciente. E essa inteligência ela só vai se tornar consciente a partir da educação do agir. Será que o nosso agir ele é educado? Há uma consciência por trás das nossas decisões? Nós sabemos o que estamos fazendo? Nem sempre. O porquê estamos fazendo aquilo? Geralmente menos ainda. E nos objetivos, na falta de percepção dos fins, nós vamos justificando os meios. E isso é grave, porque depois nós não temos condição de reconhecer as consequências chegando em nossa vida. Frutos da lei de causa e efeito. E aí a dor chega e a gente chora. A ação produz a reação e a gente foge, sem ter percebido que foi mero agir, mera dinâmica das causas que nós mesmos produzimos, iniciamos, desenvolvemos. É a inteligência que dirige a pá do cantoneiro, a brocha do pintor, a garlopa do carpinteiro, a pena do escritor, o buril do estatuário, o bisturi do cirurgião. É a inteligência. Qualquer obra é fruto da inteligência, seja essa ou seja aquela. Mais uma síntese belíssima das reflexões. Qualquer obra é fruto da inteligência. E aí vamos, obviamente, lembrar que inteligências devotadas ao mal também produzem obras. Obras, muitas vezes, que deixam aqueles que estão buscando trilhar o caminho do bem com vergonha, porque ainda permaneceram naquela timidez, na timidez dos bons que os Espíritos nos dizem. Porque o mal foi devotado ao projeto que ele decidiu assumir responsabilidade. Inúmeras vezes encontramos isso em obras como as do quilate de André Luiz, recordando, por exemplo, o livro Ação e Reação, o livro Libertação,
ou Dramas da Obsessão, de Dona Ivone, aquelas belíssimas lições sobre a obsessão que o Dr. Bezerra de Menezes nos dá, mostrando que muitas vezes 400 anos para um espírito obsessor e obsidiado transcorrem e este sequer sente a passagem deste tempo. Pela relatividade que ele recebe, no ódio que carrega dentro de si, na ânsia de vingança e na cristalização de suas ideias, que não há nada mais do que aquilo que ele deseja produzir, na obra que ele quer completar. Mas o bem produz. E quando o bem produz, então, ele espraia e irradia com um poder fenomenal. Vamos lembrar, por exemplo, daquilo que está no versículo 16 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, portanto, dentro do Sermão da Montanha, e que Emmanuel vai depois desenvolver no capítulo 159 do livro Vinha de Luz. Primeiramente, o versículo é: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, já que nós estamos falando de obras, e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Admitem muitos aprendizes, diz Emmanuel, que brilhar será adquirir destacada posição em serviços de inteligência no campo da fé. Realmente excluir a cultura espiritual em seus diversos ângulos, da posição luminosa a que todos devemos aspirar, seria rematada insensatez. Aprender sempre para melhor conhecer. E servir é a destinação de quem se consagra fielmente ao Mestre Divino. Segue ele o texto e de repente diz: ninguém se iluda com os fogos fátuos do intelectualismo artificioso. Até que por fim ele finaliza a mensagem dizendo: somente em infundido pensamento, verbo e ação, no ensinamento do Cristo Jesus, haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso Pai que está nos céus. Vinícius vai seguindo, agora ele fala a respeito do homem-máquina. Mais uma vez nós lembramos que tem praticamente quase um século esse texto, mas nunca esteve tão atual quanto agora. O homem-máquina é uma aberração. As coisas simples e comezinhas requerem inteligência na execução. As obras mais rudes e materiais, como a escavação ou o nivelamento do solo, e as mais delicadas e intelectivas, como as intervenções cirúrgicas em órgãos vitais, reclamam sempre a inteligência, e só a inteligência as pode executar tais como devem ser. A inteligência educada ou deseducada revela-se tanto no plano intelectual quanto no manual ou muscular. É como aquele trator desgovernado que sai de maneira brutal porque perdeu quem lhe dirigia, sai destruindo tudo pela sua frente, muitas vezes produzindo assassinatos. Pessoas perdem a vida ou acabam ficando com sequelas para o resto de sua existência física por conta de um desgoverno, de um desequilíbrio, de uma falta de direção. E quantas vezes, utilizando aqui da linguagem, nós não funcionamos como tratores desgovernados, atropelando a todos e a todo, talvez acima de tudo o tempo, atropelando o tempo de cada coisa, de cada criatura, e passando por cima geramos inúmeros machucados em nós mesmos e nos demais. Recordamos nessa altura o capítulo 14 do livro Técnica de Viver, do espírito Kelvin Van Dyne, psicografia de Valdo Vieira. O capítulo se chama Presença de Corpo e Ausência de Espírito. Como vemos, ainda uma conexão bem pertinente. E ali Kelvin Van Dyne vai dizer assim: não basta possuir para bem utilizar. É preciso saber aplicar de maneira sadia aquilo que nos vem às mãos. Alguém vê-se presenteado com certa máquina. A máquina passa a pertencer-lhe. Na hipótese de não se inteirar das instruções que lhe regem o funcionamento, jamais tirará proveito dela. Entre o amanhecer e a noite alta,
muitas ocorrências se sucedem capazes de desfocar-nos a atenção. Sim, durante o dia nós temos inúmeros gatilhos de distração, impedindo-nos de vincular o pensamento nos valores eternos de tudo. Vejam, mais uma vez o convite a percebermos o valor do eterno em tudo quanto a gente faz. Em tudo dai graças, dizia o apóstolo. A simples possibilidade de orar, ora et labora, e receber os influxos das esferas superiores expressa em si patrimônio inestimável. Vinícius então finaliza assim: o automatismo na esfera humana de ação é indício seguro de anomalia psíquica. Opa, o sinal amarelo acendeu, já está agora acendendo o vermelho. Atenção, anomalia psíquica. É hora de recalcularmos a nossa rota, percebermos pelos sinais que a espiritualidade nos dá e o nosso próprio espírito está demonstrando e talvez não queiramos aceitar que algo não está muito bem. É o corpo se enfermando, é o espírito se desequilibrando com aquilo que ele produz. O que é que está no nosso alcance? De nos resignarmos, de modificarmos, até onde vai a serenidade? O que nos compete mais em estimular a força de vontade? O homem, consciente de si mesmo, cuja dignidade despertou, jamais se movimenta como as maquinarias. Não, porque tudo quanto o homem é chamado a fazer, no cenário da vida, há de ser feito com a inteligência. Cérebro e músculos, cabeça e braços são, como de resto, todas as demais partes do corpo, instrumentos do espírito. E o homem, digno de ser homem, sabe que ele é espírito, porque tem plena consciência de que vive pela inteligência e pelo sentimento. Ainda que a gente trabalhasse manualmente apenas, ainda que a gente trabalhasse intelectualmente apenas, mesmo fundindo os dois, não teríamos ainda a condição de alcançar aquelas duas asas, como diz Emmanuel em Pensamento e Vida, da sabedoria e do amor, porque faltaria a nós a inteligência do coração, a inteligência do sentimento, o sentimento enobrecido, cada vez mais elevado e por isso com uma amplitude muito maior, na condição de desenvolver a empatia, a compaixão e olhar para os próprios desafios da lei evolutiva, o que está agora na alçada de ser resolvido. A hora é chegada, é momento de se corrigir, de se melhorar, de aproveitar todo esse recurso que nós temos, como dissemos e repetimos, em benefício do nosso progresso. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Até o próximo.